Olá, eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego. Quero te convidar para assistir e participar do 19º episódio do Pod Emprego. O Pod Emprego foi criado com o propósito de trazer diferentes temas abordando carreira e mercado de trabalho, com temas bastante atuais e convidados bastante engajados com o mercado. É muito importante o tema que será abordado hoje, no intuito de trazer um segmento que é tão presente a nível nacional: liderança e gestão de pessoas no agro. Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego. Já vivi uma mudança de carreira na prática, sou enfermeira de formação e fiz uma mudança para a área de administração até chegar na área de recursos humanos. Então, já vivi essa mudança diretamente. Há mais de 7 anos, fundei a Emprego. A Emprego é uma consultoria boutique. Nós atuamos com diferentes tipos de projetos, com uma abordagem bastante customizada e bastante humanizada, referente a todos os participantes, sejam empresas de grande, médio ou pequeno porte. Eu atuo na área de recursos humanos há mais de 15 anos e tenho um prazer imenso em receber essa convidada, que eu já acompanho há algum tempo, pela experiência no segmento e também pela expertise com gestão de pessoas e liderança. É um prazer imenso receber a profissional para tratar sobre um tema aí tão relevante. Júlia Titoto, é um prazer te receber aqui no Pod Emprego, no 19º episódio do Pod Emprego. Gostaria de pedir para que você se apresente, conte um pouco mais aí sobre a sua trajetória. Muito obrigada, Lucila. O prazer é meu, né? Uma alegria, uma honra estar aqui com você hoje para a gente bater esse papo sobre liderança e gestão de pessoas. Bom, eu atuo no agro já há 17 anos, né? Eu sou neta, sobrinha e filha de agricultores, então brinco que, né, tô na roça aí desde que me conheço por gente, né, desde criança. E isso me levou a cursar a faculdade de agronomia, né, em 2000, que eu tava ali 2003 mais ou menos, né, porque eu tava para prestar vestibular e escolher que curso fazer na faculdade, né. Eu tinha muita intenção de fazer a psicologia, né, só que eu ouvia muito em casa que psicólogo é coisa de doido, sabe? Só doido vai em psicólogo. Não sei se você já ouviu isso, bastante gente já ouviu, né? E com 17 anos eu falei, não vou eu chegar pro meu pai e minha mãe que eu quero fazer psicologia, não vai dar bom, né? Aí prestei administração e agronomia, falei, qualquer um dos dois cursos que eu passasse, estava tudo certo para trabalhar com meu pai, né? Produtor de cana-de-açúcar, fica aqui em Cravinhos, na região. E me formei em agronomia na Unesp em Jabuticabal em 2008. Cheguei a fazer estágios na área, né? Técnico. Fiz um estágio aqui na ABAG regional de Ribeirão Preto. Depois tive uma experiência de 2 anos trabalhando com meu pai. Então, eu costumo dizer, né? Você falou um pouquinho também aí da sua história, essa mudança de carreira é meio que natural. Mas nessa época eu falo que, né, trabalhando ali com meu pai, eu não consegui me encontrar e me sentir realizada profissionalmente, né? Tinha alguns incômodos ali, parece que eu fazia as coisas, mas não fluía, não tinha os resultados que eu gostaria. E aí, nessa época, inclusive, eu fui buscar uma ajuda com terapia, né? E foi onde eu comecei super engraçado isso, né? Tipo assim, não fui a psicologia, mas depois precisei da ajuda da terapia, né? E comecei a me questionar, assim, em relação a quem era a Júlia, propósito de carreira, onde eu gostaria de estar, né? O que me realizava profissionalmente mesmo. E comecei a me resgatar algumas coisas, né? Essa área da educação mesmo, que eu atuo, né, bastante hoje, com consultoria, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, a educação seja corporativa ou instituições também de ensino aí que são renomadas, com aulas de graduação e pós-graduação. E eu me lembro que, né, desde criança eu sempre gostei de brincar de escolinha e eu era professora, né? E na época de faculdade também, eu era uma pessoa que sempre os meus colegas não estudavam para a prova, chegavam um dia antes da prova e falavam, Júlia, você não passa a matéria comigo da prova de amanhã? Eu não estudei. Aí juntava 10, 15 e eu fazia isso com sempre gostei, né? Fazia com certa naturalidade. Isso me levou então a fazer o mestrado em administração. Em 2012 eu entrei na USP, na FEA aqui em Ribeirão, em administração. Foi quando também de lá eu conheci, né, o professor Marcos Fava Neves, Roberto Faviscari, que já teve com você num dos episódios também.
e fui em paralelo ao mestrado, fazer projetos de consultoria, isso em 2012, lá na Marca Strat, que é uma consultoria bastante renomada no agro. E comecei a identificar também outras empresas do agro que eu tive contato, né? Associação de produtor, revendas, cooperativas, indústria de insumos que tinham desafios muito parecidos com o que eu vivenciei, relacionado a comportamento humano, a liderança, a sucessão. E aí, nessa época que me veio o gatilho, falei, pronto, agora é isso que eu vou fazer mesmo, né? Assim, unir as minhas paixões, que é a educação, que é o agro e que não cheguei a cursar psicologia, mas eu comecei a investir em formações na área de comportamento e desenvolvimento humano. Isso foi mais ou menos 2015. De lá para cá não paro mais, porque é uma área que eu gosto muito, né? E comecei a trabalhar e levar para as empresas soluções nessa área, né? Claro que as metodologias, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, variam muito conforme necessidade, né? Mas hoje eu atuo também com palestra, com treinamento, ou às vezes até mentoria, ou coaching individual, vai muito da necessidade de cada um. Mas para trabalhar esse lado comportamental, as soft skills, né? Com certeza. E é uma trajetória que, na verdade, não tem fim, né? Não tem fim. É um aprendizado bastante instigante e contínuo, que acaba trazendo um desenvolvimento não somente para quem está realizando aí o projeto, o trabalho com você diretamente, mas para você também, né? Sim, com certeza. É algo que eu sou bastante suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada por trabalhar com pessoas. Acho que não é à toa que eu cursei enfermagem lá atrás e aí, num determinado momento, fiz essa mudança de carreira, mas nunca deixou de ser pessoas dentro do core. É só uma questão da condição dessas pessoas. Então, é algo bastante importante aí para minha trajetória. Compartilho com você essa trajetória. Com certeza. E eu falo que assim, né, a gente entra um pouco já no tema, porque eu falo que também essa coisa de conhecer de pessoas, né, entender de comportamento humano, hoje é para todo mundo, né, com as mudanças que a gente está vivenciando, com a questão das diferenças entre as gerações, que os gestores hoje, empreendedores, lidam, né, acho que não só no agronegócio, mas em todos os setores de maneira geral. Então, eu até brinco, né, porque às vezes os gestores falam, nossa, como é difícil lidar com pessoas, Júlia, é um bicho muito difícil de lidar, né? Muito mais fácil lidar com a planta, que você coloca o produto lá e ela responde do jeito que você gostaria, né? A pessoa não. Mas faz parte do dia a dia do gestor, né? Quem quer liderar, quem quer empreender, quem quer conviver com gestão, senão eu falo, você tá na posição errada. Se você não gosta de pessoas, não quer aprender, não quer se desenvolver, não quer evoluir com relação a isso, sinto em dizer, posição de liderança e gestão não serve para você, né? Porque é necessário, não tem jeito hoje, né? Acho que até clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, até tem uma frase bastante famosa que fala, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Porque clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, colaboradores são pessoas. Então, a gente precisa estar se aprofundando e sempre evoluindo nessa temática, né? Independente do lugar que a gente esteja trabalhando. E até é interessante falar sobre isso, porque, assim, quanto mais você se desenvolve ou a sua carreira acaba aí tomando uma direção aí para a liderança ou você se desenvolvendo como líder, cada vez mais o quanto você se dedica ao desenvolvimento, a contribuir e a inspirar os colaboradores que fazem parte ali direto da sua equipe, acaba se tornando o core da sua atuação. Porque o tempo que você necessita em acompanhá-los, desenvolvê-los, treiná-los e capacitá-los, preparar sucessores para sua cadeira, então é algo contínuo. E você precisa cuidar muito disso, né? Como liderança. É um tema, assim, maravilhoso para falar. Exatamente. Eu falo que, assim, o gestor, ele tem, acho que 3 papéis, assim, se a gente pensar que são fundamentais, né? Tem a linha da condução, que é, em geral, que o pessoal hoje, esse lado de conduzir a equipe até uma meta, até um objetivo, um resultado a ser alcançado, né? Então, delegar tarefas, colocar os papéis e responsabilidades, pensar em ações de melhoria contínua, cobrar resultado, né? Então, essa parte é o papel o mais racional, né? Que é ali o papel da liderança. Mas tem outros 2 papéis muito importantes que, praticamente assim, hoje os gestores, muitos deles não foram treinados ou preparados para isso, né? Muitas vezes a vida levou pelo resultado individual que teve, que alcançou,
de às vezes um faturamento, quem está na área comercial, né, que entregou um número acima da média, um resultado acima da média, foi promovido e de repente cai lá numa função gerente, né, numa função coordenador, e você, daí a responsabilidade é outra, não é mais você que entrega o resultado individual, você é responsável por liderar as pessoas que vão entregar o resultado. Então, o seu resultado é o resultado do time, né? Então, é uma responsabilidade diferente, que daí é onde entra esses outros 2 papéis que são fundamentais, né? Não é só o lado cobrar resultado, né? E enfim, ligar para dar bronca, né? A gente fala, esse lado de você pensar no igual você falou, limpar o obstáculo também, né? Poxa, às vezes a equipe não tá fazendo, não tá entregando, o que tá acontecendo? O que tá por trás, né? Esse ouvir, a escutativa, entender onde é que está. Às vezes tem alguém que não está com alguma dificuldade em alguma ferramenta, algum sistema, ou às vezes a pessoa está sobrecarregada e não está sabendo organizar a questão das prioridades dela, o que fazer primeiro, né? Então tem uma série, ou talvez não ficou claro para ela o que é para fazer e quando é para fazer. Tem uma série de coisas, né? E tem esse outro lado do líder coach, que a gente chama, né? Que é o lado treinar, desenvolver, inspirar, motivar, levar as pessoas a serem melhores, né? E formar os sucessores. Eu costumo dizer que tem muitos líderes que às vezes olham isso como, ah, não, mas e aí se eu formar, se eu desenvolver essas pessoas e um dia, aí elas vão pegar o meu lugar, né? E às vezes não fazem isso ou escondem o ouro, né? Fica sempre eu que sei fazer, mas não delego, não ensino, não passo, mas é um tiro no pé. Até tem um caso bem interessante, que eu fui uma vez dar um treinamento para uma cooperativa bem renomada lá no Paraná, e estavam participando vários colaboradores, né? E uma hora o rapaz da área de compras, ele era supervisor de compras, e ele falou assim, Júlia, eu tô bastante insatisfeito, né? Assim, na verdade, eu tô meio chateado, porque eu já tô 2 anos nessa função, e eu queria muito crescer, eu queria subir de cargo, né? E não acontece. E aí, seguimos com o treinamento. A hora que chegou a hora do cafezinho, o chefe dele, né, o líder dele também estava no treinamento. Na hora que chegou no intervalo, ele pegou e veio conversar comigo, né? E aí ele falou assim, olha, Júlia, sabe por que o fulano não cresce? Porque ele é muito bom no que ele faz. Ele é supervisor de compras, ele tem pessoas na equipe dele que poderiam fazer e ele poderia ensinar, só que ele continua comprando. E ele compra e negocia e faz isso muito bem. Como é que eu vou tirar ele da posição dele se não tem outra pessoa que faz tão bem o que ele faz e vou subir ele de cargo, né? Então, veja, às vezes é um tiro no pé, esse lado de você querer guardar na posição de liderança, guardar conhecimento, centralizar, não quiser passar para frente, não quiser ensinar, formar um sucessor, né? E eu sou, né, assim, de empresa familiar, faço bastante projeto, mas formar sucessor não é só empresa familiar, né? Todas as empresas, para você conseguir subir para um próximo nível, você precisa ir treinando alguém da sua equipe para um dia ocupar alguém com responsabilidade ali, comprometimento para ocupar a sua função, né? Sem dúvida. E até como requisito, né, para que isso aconteça. Uhum. É realmente uma trilha que deve ser aí bastante desenvolvida como pré-requisito para que você ali, o profissional, consiga se desenvolver ali e subir um novo step, olhando em todas as questões hierárquicas, assumir um novo desafio profissional, mas desde que ele tenha alguém capacitado para assumir essa posição atual. E cada vez mais as empresas, elas são estruturas mais enxutas, olhando para rentabilidade e resultado, o que acaba trazendo uma necessidade muito grande de terem profissionais muito bons, muito qualificados nas posições. Então, em determinados momentos, eu acompanho bastante em muitos clientes e também através do mercado, quantos profissionais muitas vezes acabam até se perdendo qual caminho eu devo seguir, porque isso não é claro, a minha liderança não traz isso de uma forma tão clara. Então, em alguns momentos, realmente, os profissionais se perdem e é preciso trazer aí, fazer uma retomada desse líder, desse gestor direto, para direcioná-los no caminho mais adequado. Isso é muito interessante, né? Então, assim, a gente tem, e às vezes acontece muito, eu também já vi em muitas organizações, às vezes acontecem, né? Que tem pessoas que às vezes respondem para 2 gestores, 2 líderes. E aí onde muitas vezes o caos, a confusão acontece, né? Porque a pessoa tem ali 2 gestores solicitando tarefa para ela. O que ela faz?
primeiro? Para onde ela, né? Quem ela socorre? Aí a gente brinca, né? Fala assim, aquele que grita mais alto, ele vai atender primeiro, né? Porque eu tenho 2 pessoas para responder, às vezes a pessoa mesmo, né? O colaborador, ele fica perdido, ele não sabe qual é a prioridade. Principalmente se ainda é uma pessoa que, um recém-chegado, né? Ainda não tem experiência, não tem tanta maturidade. Eu gosto também, assim, de trazer... A gente fala muito hoje, né, nos treinamentos, do conceito de liderança situacional. Sim. Que é o estilo de liderança que o gestor ele tem que ter esse olhar. Quer dizer, Júlia, que então eu tenho que microgerenciar e ficar perto o dia inteiro, eu tenho que ficar acompanhando. Tem uns que falam assim, mas eu vou ser babá, vou ficar acompanhando. Não é isso, né? Mas é você conhecer da sua equipe. Com certeza você tem na sua equipe pessoas mais experientes, com mais maturidade, que já tocam sozinha, mas às vezes você tem pessoas novas, recém-chegadas, que às vezes vieram de um outro setor, não tem tanta experiência, então ela vai ter um pouco mais de dúvida, confusão no começo, eu preciso estar mais presente, mais próximo, treinando, até ela pegando jeito, né? Eu costumo brincar que eu falo essa analogia, é igual quando o pai ia ensinar a gente a andar de bicicleta quando era criança, né? Às vezes eu pergunto isso, eu falo, como é que os seus pais te ensinaram a andar de bicicleta? Aí tem gente que fala assim, soltou no barranco e deixou. Eu falei, pelo amor de Deus. Claro que não tenha sido assim de verdade, né? Mas às vezes foi. Mas em geral, começa andando com a bicicleta pequena, de rodinha, né? Depois tira, às vezes, uma rodinha, as 2 de uma vez. Mas aí o pai não te larga sozinho com a bicicleta. Você ainda nem tem equilíbrio, né? Tá ganhando segurança. Então, vai junto segurando o guidão. Até... né, sei lá, aprendendo, ganhando um pouco mais de equilíbrio, de segurança, ele solta. Ainda fica do lado, deixa vocês sozinhos, mas fica do lado, não fica distante, né? Sim. Aí troca uma bicicleta maior, também vai acompanhando do lado. Ganhou mais segurança, confiança, aprendi, tô fazendo sozinho. Aí chega uma hora que você solta e pronto. Às vezes é bom que, né, depois pode, normal, dar uns pontos no queixo, né, cair, machucar, faz parte da vida, mas assim... a gente usar essa analogia para entender que o papel da liderança é esse, né? E eu falo que às vezes você tem hoje nas organizações, tem líderes que estão deixando pessoas que estão na fase da rodinha, da atividade, nunca fez, primeira experiência, estão deixando solto, né? Ou às vezes você pega um cara que está na fase que já sabe, já tem autonomia, já tem segurança, já tem confiança, solta o guidão, deixa ele tocar, deixa ele assumir responsabilidade, né? Deixa ele errar, deixa ele ter autonomia para fazer as coisas, né? Para as tarefas. Então, esse olhar de conhecer a equipe, né? E de cada um eu preciso liderar de um jeito diferente, conforme a necessidade, ele é super importante. Né? E cada vez mais o desafio, ele é grande, entendo. Porque dentro de uma equipe você tem muita diversidade, são níveis diferentes, você tem necessidades distintas, você tem demandas para projetos, demandas talvez questões pessoais ali envolvidas, então você acaba tendo que ter uma atuação muito próxima desses colaboradores para realmente conseguir extrair o melhor de cada um, mas também trazendo esse profissionalismo como core ali do negócio, para que eles consigam exercer com bastante responsabilidade e profissionalismo a posição que cada um ocupa, mas ao mesmo tempo esse acompanhamento, esse engajamento, essa motivação deve ser contínua e não necessariamente você precisa estar ao lado diariamente. É o que você trouxe de uma forma brilhante, a contribuição do quanto o líder tem o papel aí de motivar, engajar, realmente de acompanhamento e até de trazer as necessidades aí das reflexões necessárias com os aprendizados referente aos erros cometidos. Uhum. E aí eu acho que tem algumas variações, qual é a tolerância ao erro da área, do negócio, desse gestor, qual é esse apetite. Como os colaboradores conseguem avaliar e analisar essa questão do erro, como ele é visto internamente. Porque ele acontece. Acontece. Então, como que nós iremos tratar ali? Olhando como área, olhando como organização, olhando como mercado, olhando como desenvolvimento, como trabalhar isso para que daqui a pouco ele não aconteça novamente. E saiba extrair o real aprendizado que ele trouxe também, né?
Não, com certeza. Essa questão da cultura é cultura, né? Eu costumo dizer assim que cultura, quem molda a cultura de uma empresa são os líderes, são as lideranças, né? Então, o comportamento e são as atitudes e os comportamentos que a liderança tem que comandam, né? Sem Não é dúvida. o que eu falo que tem que fazer, mas é o que eu faço no dia a dia, Sim. né? Então, se eu falo que assim, a gente é uma empresa que é aberta à mudança, que a gente quer inovar, que a gente quer isso e tal. Só que daí, por exemplo, quando vem um erro, por exemplo, né? O próprio líder, o gestor, às vezes é o primeiro a criticar, né? Às vezes gritar, falar bravo, agressivo. Ou seja, a partir do momento que ela age assim, né? O líder ou a líder age dessa maneira, poxa, ela tá criando uma cultura baseada no medo. Ou seja, aqui eu não posso pensar diferente, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso errar. Eu gosto muito, assim, a cultura do americano é assim, né? Erra, quanto mais você errar, melhor é. Significa que você tá tentando fazer as coisas diferentes e a chance de acertar é maior. Porque se a gente não erra, a gente tá fazendo as coisas como a gente sempre fez, do mesmo jeito, e o resultado vai ser sempre o mesmo. A gente também não tem chance de acertar, né? Sim, sem dúvida. Então, essa cultura, esse estímulo ao erro, a gente fala muito da segurança psicológica, né? Hoje, a liderança cria esse ambiente de segurança, onde as pessoas se sentem à vontade para compartilhar o que pensam, né? Para dar ideia, para trazer projetos novos, para errar e aprender com os erros e fazer melhor da próxima vez, né? E essa cultura no dia a dia, com a presença, são os líderes quem moldam, né? Quem cultiva. Então, esse olhar, até hoje a gente fala-se muito nisso, até tivemos uma atualização agora na NR1, né? Que entra a questão dos riscos psicossociais agora, por conta das questões de burnout, esgotamento. Então, assim, esse lado do líder, eu acho que você falou uma coisa bem legal, assim, no começo, né? Eu falo que a liderança, ela começa pela autoliderança, né? Eu gosto de falar, assim, que pra gente ser um bom líder de pessoas, primeiro a gente tem que ser um bom líder da gente mesmo. Então, não adianta eu achar que o problema é sempre na equipe. Ah, mas não acha a gente que presta. Ah, mas a minha equipe é ruim. Ah, não sei o quê. Falo, mas peraí, né? O mundo mudou, as coisas mudaram, as gerações que estão vindo são diferentes, as motivações são diferentes, as necessidades são diferentes. Reclamar vai adiantar de nada, porque não, né? A realidade que a gente tem é essa. Então, a gente, enquanto líder, enquanto gestor, tem que parar e olhar para dentro de casa da empresa, né? O que a gente precisa modificar, o que a gente precisa atualizar aqui, o que a gente vai fazer diferente de estratégia para estar aí, para poder atrair e reter essa geração nova, que tem as motivações diferentes, né? Então, a gente não pode querer se esquivar disso, né? É uma realidade que tá aí. Então... E é algo interessante, que é uma realidade que chegou para todos. Uhum. E a capacidade das empresas em se adaptarem, muitas empresas atualmente já existem 4 gerações atuando dentro do mesmo ambiente. Uhum. E isso é um choque geracional gigantesco. Como lidar com todas as situações que isso gera e, ao mesmo tempo, extrair os melhores resultados. Que, afinal de contas, empresas precisam dar resultados. Mas, com todas as peculiaridades e dificuldades, quais são os alinhamentos necessários? Quais são os desenvolvimentos necessários aí para cada uma dessas gerações e o quanto elas contribuem de forma positiva? Algo que é muito interessante, eu tenho uma experiência bastante grande com recrutamento e seleção de executivos, que é o Executive Search, e é bem interessante o que era no passado uma motivação muito grande, um drive aí, onde os profissionais se motivavam muito forte por valor de remuneração fixa, remuneração variável, um hiring bônus de entrada, uma remuneração total aí olhando com pacotes muito grandes, em valores muito expressivos e benefícios também extremamente atrativos, com posições locais ou posições expatriadas também. É muito interessante o quanto isso vem mudando. Uhum. E até o quanto os profissionais têm buscado outras questões que essa ordem de prioridades ela tem se modificado bastante. O que a remuneração há alguns anos atrás era o primeiro da lista, hoje já está em terceiro ou quarto. É muito interessante o quanto o seu líder te inspira. Isso sim tem ocupado aí as primeiras posições, porque afinal de contas
um líder inspirador, seja ele um CEO, seja ele um diretor executivo, um conselheiro, um presidente de conselho, independente de quem seja, independente da nomenclatura do cargo, mas que seja alguém que vá contribuir com o seu desenvolvimento profissional. Então, esse é um ponto que é muito requerido. Sim. Pelos profissionais. Eu até estava acompanhando recentemente, né? Recente saiu agora a premiação das melhores empresas para se trabalhar, Sim. né? Que inclusive tem o bloco específico do agronegócio, mas ainda não saiu o resultado sim, né? Mas as práticas, o relatório oficial de 2025 ainda não saiu. Mas a gente vai acompanhando o ano passado e lá coloca, né? Que você falou bem, assim, antes era valorizado questão de estabilidade, né, trabalhar e fazer carreira 20, 25 anos numa mesma empresa, a questão de uma remuneração boa, era coisa que as pessoas valorizavam. Hoje, o ponto principal que faz as pessoas quererem se manter na empresa, um principal motivo de permanência, são oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Sim. Então, hoje as pessoas querem estar em empresas, eu já vi, inclusive, assim, conhecidos se mudarem de empresa ganhando até um pouco menos, mas que é uma empresa que você tem mais oportunidade e possibilidade de crescer, de se desenvolver lá dentro, né? Que às vezes investe num plano de carreira, investe em treinamento e desenvolvimento da equipe. Então, hoje, as gerações mais novas, elas se motivam por isso, né? É uma necessidade. Muito. Então, se, né, você que está acompanhando a gente aí, que está assistindo, se a sua empresa ainda não tem estratégias como essa, vai ser cada vez mais difícil conseguir, né, reter os profissionais e atrair profissionais. Então, as empresas que estão hoje com esse olhar, né, de entender... esse era o principal motivo, né? Mas aparece também o fit cultural, eu acho que é super importante, né? Quando a gente fala, os meus valores coincidem com os valores da empresa. Então, hoje as novas gerações buscam empresas, né, que tem a questão da sustentabilidade, que tem como propósito não só a questão ambiental, social, claro, o financeiro também a gente sabe que é importante, mas que tem um propósito, né? Diferente das gerações anteriores que via trabalho só como sustento ali no dia a dia, né? E a questão também hoje do equilíbrio, até por essas questões de verem muitas vezes os pais, né? Em casos de tomando remédio, depressão, burnout. Hoje em dia, as gerações, muitas vezes eu falo, né, no agro, eu falo assim, mas lá em casa meu filho não quer ser sucessor, não quer... Mas ele olha você, né, trabalhando igual um doido, Sim. não curte a vida. Tipo, tá tomando remédio, tá, às vezes, tá com depressão, tá em situação crítica de saúde. Você acha que ele vai se inspirar e querer chegar? Quer ficar igual? Não quer, né? Não se inspira em você. Então, tenta pensar no lado oposto, né? Eles querem trabalhar em um lugar que permite. A gente é um ser integral, não é só trabalho, né? Então, o momento de cuidar de fazer uma academia, que tem que é importante, não só para a saúde física, mas mental, né? É um lazer, é um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Poder, às vezes, em alguns momentos, viajar também com a família, né? Tem outras coisas que são importantes que a gente tem que começar a pensar e olhar diferente. Posso fazer a escolha de não querer e fazer do jeito que eu sempre fiz? Eu brinco. Pode, no entanto, saiba que tem a consequência que vai ser mais difícil achar pessoas para trabalhar com você, porque, né, Sem dúvida. Essas são provocações que as gerações novas estão fazendo. E no final, eu acho que assim vai ser benéfico até para nós, né? Essa coisa de, só trabalho, né? Workaholic. Tem gente que acha que é bonito falar que trabalha, né? 12, 13, 15 horas por dia, de final de semana, à noite. E aí depois a saúde não se cuida, né? E até você trouxe um ponto importante, o quanto que os profissionais que nesse momento estão nos assistindo e com pontuações bastante pertinentes do momento atual em que nós vivemos. E eu também gostaria de trazer para as empresas que estão nos assistindo. Você que atua em empresas aí, em posição de liderança, quais são as melhorias pertinentes? Quais são as possibilidades que você já pensou em implementar na área em que você atua como líder? É extremamente importante que você, líder, fique bastante atento a esse processo de melhoria, desenvolvimento, a política e, ao mesmo tempo, a questão do aprendizado contínuo, aprender, reaprender, desaprender e reaprender é eterno. Então, o quanto você deve estar
em constante preparação, atenção ao mercado, todo esse processo de transformação do mercado de trabalho também é extremamente importante. É bastante comum, há 40 anos atrás, os profissionais não tinham uma oferta de trabalho como tem atualmente. Então, era bastante comum que os profissionais tivessem ali uma, no máximo 2 empresas durante a vida profissional toda, onde ele entrava em uma posição mais operacional, alguns deles tinham oportunidade de se desenvolver, e aí traziam essa trajetória profissional até o momento de se aposentarem e concluírem ali uma vida profissional. Atualmente, isso é muito dinâmico. Então, o processo de aprendizado, ele precisa ser contínuo. Afinal de contas, há alguns anos atrás já se falava que a cada 5 anos o mercado vai se modificar drasticamente. Sinceramente, no momento em que nós estamos, eu acredito que seja um tempo bastante inferior a 5 anos, com todo esse processo de mudança. Então, o quanto nós, profissionais, precisamos nos preparar é diretamente proporcional ao quanto as empresas também precisam se preparar para receber os profissionais, para que sejam atrativas no momento de recrutamento, independente da posição, para que consigam efetivamente atrair os melhores talentos e, ao mesmo tempo, reter os melhores talentos, para que eles consigam, sim, romper desafios do mercado de uma forma bastante arrojada, porque isso sim vai trazer o diferencial. São as pessoas, os seus colaboradores são o seu maior ativo. Não existe uma outra forma. A tecnologia que o seu principal concorrente utiliza, independente do segmento, isso hoje em dia é muito fácil acessar. Hoje, dentro desse mundo extremamente globalizado, nós temos acesso à tecnologia e todas as questões transformadoras em uma velocidade muito rápida. O que traz a diferença são os profissionais que atuam. Então, profissionais qualificados, profissionais que tenham a capacidade de se adaptar dentro desse processo de transformação, profissionais que tenham inteligência emocional para viver os altos e baixos aí que nós temos. Existem todas as questões sazonais de mercado. Então, com essa capacidade de se adaptar dentro de um mercado extremamente dinâmico, que tenham muito autoconhecimento, que busquem autoconhecimento, que busquem desenvolvimento, que sejam flexíveis para se adaptarem a cada novo desafio que for ali entregue ou que chegar, não é? E o quanto que as soft skills são requeridas cada vez com maior intensidade dentro do nosso dia a dia. Eu penso assim, né? Eu gosto de trazer, que eu falo que isso é inteligência emocional, né? A gente parar para olhar para dentro de casa, não só para nossa atuação enquanto liderança, mas para dentro da empresa como um todo, e entender com a realidade que a gente está enfrentando hoje, é parar para discutir, né? Falar assim, ó, o que a gente tem hoje de ponto forte? Sim. Não, você tem lá os indicadores primeiro, né? Você vai falar assim, nosso turnover é alto, ou seja, a rotatividade é alta, não para a pessoa aqui, ou a pessoa que chega logo sai. Opa, peraí, alguma coisa... é da geração? Problema? Tem empresa que às vezes não acontece isso. Então, peraí, vamos olhar para dentro de casa e ver o que a gente tem de ponto forte aqui e o que a gente tem de ponto de melhoria. E eu falo que a resposta, gente, tá nas pessoas. Eu brinco assim, né? Falo quem diz para você, né, para uma empresa, se o produto ou o serviço dela é bom ou ruim? Quando você faz lá a avaliação de NPS, é o cliente quem diz, né? Se ele está satisfeito, se o produto é bom ou ruim. Quem diz se a liderança ou se as estratégias da empresa ali estão indo bem ou não? Essa é uma equipe, né? Para isso que existem ferramentas como pesquisa de clima, você tem formas de medir o que está indo bem, o que não está indo bem, e você identificou o que não está indo bem, vamos pensar em estratégia, vamos ajustar, né? Vamos fazer a lição de casa, organizar, colocar o que precisa, às vezes, identificou que as lideranças foram... Muitas vezes acontece, né? Assim, o pessoal que está em cargo de liderança hoje, às vezes é pelo nível de confiança ou pelo tempo de casa, né? E às vezes é uma pessoa que não foi preparada para
para fazer esse lado relacional, né? Uma pessoa que não se relaciona bem, muitas vezes é mais tímida, travada, e aí por isso ela não se comunica direito com a equipe, não delega a tarefa de forma assertiva, né? Ou às vezes na hora de corrigir um erro ela acaba sendo agressiva, né? E às vezes ela que não foi clara na hora de comunicar, sim. né? Então, tem várias outras coisas que aquelas lideranças, às vezes, não foram tão bem preparadas e vale a pena investir, né? Às vezes é um treinamento, às vezes, dependendo, é um caso de coaching ou de mentoria individual. A gente tem, né? Eu tô fazendo um trabalho recente, uma fazenda que fica lá em Mato Grosso do Sul, e é possível de fazer. Só que lá eles fizeram um trabalho bem interessante, assim. Eles antes de promover as pessoas para um cargo de liderança, você pega lá o operador, né? Que é muito bom, um cara que é da pulverização, que é muito bom, porque ele faz a tarefa dele bem feita, faz além do esperado, do que é pedido dele, né? E promove ele para cargo de liderança. E às vezes você promove ele para cargo de liderança, ele não se dá bem, porque ele não tem um relacional bom, e você acaba perdendo um bom operador, né? Então, antes de você promover, identifica quem são as pessoas que têm esse potencial, né? Que tem essa... Que entrega acima da média, mas tem lá um potencial, tem o lado, alguma coisa que bem desenvolvida, que você enxerga futuro e que tem ambição também, tá? Porque eu falo que muitas vezes as pessoas, as empresas, os líderes, aquele ali vai ser meu sucessor, tô formando ele, eu investi nele, dei treinamento, isso e aquilo, fez uma pós-graduação, aí chega na hora, mas não quero cargo de liderança não, eu tô bem aqui onde eu tô, não quero sair daqui não, tá confortável. E aí, todo o tempo que você investiu, o dinheiro que você investiu na pessoa, né, praticamente vai pro lixo. Então, assim, identificou quem são os potenciais, começa a oferecer, né, investir na capacitação, no treinamento dessas pessoas, coloca elas para trabalhar, inteligência emocional, porque no agro, principalmente, né, quem atua com fazenda, você vê, é seca, é queimada, né, excesso de chuva, você tem a empresa a céu aberto. Então, o emocional, a inteligência emocional tem que ser 10 vezes mais trabalhada do que quem trabalha dentro de um prédio seguro, coberto, tudo é diferente, né? De quem trabalha numa empresa a céu aberto. Então, assim, preço dos produtos, uma hora tá baixo, outra hora sobe, né? A commodity é muito instável. Oscila muito. Você faz um planejamento hoje, amanhã já mudou tudo, né? Sim, então, sim. Lidar com essas situações, quem está, né, em posição de liderança, seja o nível encarregado, coordenador, claro que vai aumentando o grau de risco e de responsabilidade, né? Mas tem esse lado, né, de como lidar. Administrar conflito, tem muito líder que fala, não, mas... E você pega, às vezes, fazenda, tem fazenda que nem tem RH, né? Tem a empresa que usa o mote, não, deu problema de conflito, leva lá que o RH resolve. Não, né? Resolver, administrar conflito, mediar, é o gestor, o líder direto quem tem que fazer isso. É você quem trabalha no dia a dia com a equipe, sim, né? Você sim. Quem sabe o que está acontecendo, quem fez, quem não fez, vai ouvir, vai escutar as duas partes, entender o que aconteceu, vamos chegar numa solução conjunta, né? Então, existem ferramentas e técnicas para isso também. Então, praticamente assim, grande parte, né? Praticamente vamos pôr 95% do tempo do gestor, do líder, lidando com questões de pessoas. E é difícil, né? Não é fácil, porque às vezes eu tenho que... eu sempre fui o operacional, eu que fiz, eu que fazia, né? Mas eu tenho que largar o osso, tô na zona de conforto, né? Se eu quero pegar para fazer. Não, eu tenho que deixar outra pessoa fazer, aprender, errar, ela vai, né? Se não, também eu falo... a gente não vai estar aqui para a vida inteira, né? Quer ver uma outra coisa interessante que muitas vezes acontece? Falar, vamos marcar treinamento com a equipe de liderança lá, de gerência. Não, 2 dias, 8 horas, 2 dias de 8 horas pra gente fazer o treinamento. Não, Júlia, você tá doida? Como que a gente vai parar, vai deixar os líderes presos na sala pra gente fazer treinamento? 2 dias de 8 horas, a empresa não pode parar. Eu falei, já começa errado por aí. Então, nós temos realmente um problema. Realmente um problema, né? Porque se a equipe toda é dependente do líder para funcionar e para rodar, e se o líder fica doente amanhã? E se, né, ele morre e não tá mais aqui? E aí a empresa para, as coisas não continuam? Então, já tá errado aí, né? Se o líder é centralizador, segura, se ele faz a equipe ser dependente dele, tá errado, ele não é líder. Tá sendo chefe, né? Sim. O líder é uma pessoa que desenvolve as pessoas, que gera independência, que faz as pessoas crescerem, se desenvolverem e seguir sozinhas. Sim, né? Que elas consigam prosperar na carreira. Exato. E essa questão do papel do líder, isso é muito interessante. Eu ainda, em 2025, escuto muito que
é culpa do meu gestor, o problema está no gestor, o problema está na liderança. Eu não tive a oportunidade. Então, é algo que, na verdade, a sua carreira, o protagonismo ele tem que ser seu. Mas o papel do líder, ele também, o líder ele tem o papel de desenvolvimento da equipe. E o RH ele deve ser um parceiro de negócio, que vai trazer esse apoio, que vai trazer ferramentas compatíveis para propiciar aí o desenvolvimento adequado, trazer métricas adequadas e acompanhar esse processo de evolução. Agora, o desenvolvimento da liderança, aí é responsabilidade do RH. Então, trazendo temas importantes e trazendo uma contínua evolução bastante provocativa para fomentar ainda mais essa cooperação com o desenvolvimento da equipe. Mas esse processo de mudança, ele precisa, na verdade, ele já está atrasado, porque ele precisa acontecer de forma adequada e dentro de organizações diferentes, em todos os níveis, em todos os segmentos, em todos os locais. Você tem algumas questões bastante regionais também, que têm as suas características. E isso pode ser positivo ou negativo, com adaptações necessárias. E aí as customizações necessárias para cada negócio. Mas é importante que o RH também consiga trazer essas informações, esses insights compatíveis para que o negócio, a organização consiga prosperar independente da situação, independente dos desafios e contextos, seja por localidade, para uma questão de atração. Atualmente, um cliente da Emprego tem uma dificuldade muito grande em atrair e reter talentos, principalmente em posição de liderança, por conta da localidade. Então, é uma localidade, é uma região um pouco isolada. A empresa é uma empresa de grande porte, que tem uma notoriedade no mercado super grande, uma empresa familiar, uma empresa que já passou aí, que tem uma trajetória de mais de 50 anos no mercado, mas que ao mesmo tempo ainda não conseguiu estabelecer ações de recrutamento, seleção e retenção de talentos, seja através de desafios aí progressivos para esses executivos e ao mesmo tempo ou diretamente relacionado à equipe, porque independente da posição, há um turnover muito alto. Então, nós demos início em um trabalho bastante customizado para essa necessidade, onde foi proposto ali algumas etapas para que a gente consiga consolidar um processo de desenvolvimento de marca também, que é uma das etapas. Porque, afinal de contas, talvez nem os próprios colaboradores tenham em mente a grandeza do negócio perante o mercado. E talvez eles queiram sair porque o onboarding, talvez tenham melhorias para serem feitas. Todo o acompanhamento e desenvolvimento. E o offboarding, ele é realizado. Afinal de contas, esses profissionais, eles estão saindo por quê? Qual é o motivo, a motivação para que eles saiam da empresa? É remuneração? É localização? São desafios? Clima organizacional? Cultura? O que exatamente? Isso é muito legal, né? Assim, você falando, muitas vezes a gente vai com os nossos preconceitos, os nossos julgamentos e achismos, assim, não encontra pessoas, não fica pela localidade. Tá, esse é um ponto que às vezes interfere, né? Eu tive uma vez dando aula para uma turma de pós-graduação, que era lá em Imperatriz, no Maranhão, né? E esse foi em meio à pandemia, eu acabei fazendo até à distância. Mas tinha um casal que estava participando da aula e eles falaram assim: Júlia, eu tô com um agrônomo aqui na fazenda que toca a parte técnica para mim, que ele é muito bom.
E assim, e aqui a gente também, a fazenda, ela fica afastada da cidade, né? E muitas vezes a mulher e os filhos moram na cidade para a criança poder estudar e o marido fica na fazenda, né? Sim. E aí falou assim, olha, eu não posso perder ele de jeito nenhum, ele é muito bom. Inclusive, eu e meu marido já conversamos, a gente vai aumentar o salário dele. E eu falei, ó, peraí, antes de aumentar o salário dele, né? Já chegaram a bater um papo com ele para entender, né, como que ele enxerga o trabalho dele, o que que ele vê de pontos positivos, o que que ele vê de um ponto de melhoria, o que que ele tem de ambição para a carreira dele. Já trocou uma ideia com ele sobre isso? Ela falou, não. Então, faça esse exercício. É empatia, né? Isso é empatia. Sim. Então, não é você querer colocar a resposta para o outro, né? Você querer dizer o que vai segurar o outro, né? O que vai reter o que ele tem de necessidade. Vai ouvir. E aí, a gente voltou no encontro seguinte, ela falou, Júlia, você acredita? Eu fui conversar com ele, em nenhum momento ele me falou coisa do salário. Ele falou assim, que deixa ele muito chateado, é porque ele fica distante da mulher e dos filhos, e que ele sente muita falta. E outra coisa que ele pontuou é que ele gostaria de continuar estudando. Ele formou em agronomia e gostaria de fazer uma pós-graduação, um MBA, continuar estudando, né? Falei, pronto, agora você tem a resposta dele, agora sim você pode sentar com seu marido e pensar na solução que você vai oferecer, né? Pensando que ele é um profissional bom, a gente só quer reter aquele que é bom, né? Os que vamos pensar nisso. E ela falou, então, aí eles sentaram junto, pensaram, né? Organizaram lá, eles falaram, a gente vai oferecer, custear uma parte da bolsa, né? Para ele continuar estudando, então ele vai uma vez por mês para a cidade mais próxima que tem lá, que tinha para poder fazer o curso. E ao mesmo tempo também eles fizeram um programa de escala que ficou bem interessante. Falou, em época de safra eu não tenho como tirar ele daqui porque preciso dele, né? Então, assim, em alguns finais de semana, trazer a mulher com os filhos para ficar na fazenda. Época de entre safra, que daí já é mais tranquilo, dá mais folga, né? Deixa ele mais vezes para a cidade. Às vezes, mais na sexta-feira, já pega e fica no final de semana, né? Então, aí que faz esse equilíbrio. Se na safra eu preciso mais dele, na entre-safra eu, né, dou um pouco mais de folga para ele poder estar junto com a família. E fizeram isso e falaram disso com ele, ele ficou super satisfeito, né? Então, esse olhar de cuidado, né? Que às vezes a gente quer dizer para o que é o salário, é isso. Não, eu tenho que conversar com as pessoas, né? Principalmente os bons que eu quero manter, eu tenho que entender o que para eles é valor, né? A gente fala muito hoje, se fala muito da experiência do cliente, mas é pensar na experiência do colaborador como um todo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E isso está diretamente relacionado à perpetuidade desse colaborador, porque afinal de contas ele está sendo ouvido. Ele está sendo... E no momento onde ele é ouvido, ele também traz ali para ele um alinhamento de expectativa. Uhum. Porque você tem um feedback estruturado, você tem ações práticas que serão direcionadas como uma forma de realmente mantê-lo engajado dentro de algo que já está dando certo. Uhum. Então, é fundamental que as empresas comecem a olhar para os colaboradores de uma forma bastante individual. E quem são esses talentos imperdíveis? Uhum. Efetivamente, eu estou cuidando desses talentos? E em diferentes posições, porque afinal de contas você pode ter talentos imperdíveis mesmo em posições menores. Posições especialistas, posições middle, C-level, e colocá-los de forma bastante individual da forma como tratá-los, para que vocês consigam extrair o melhor de cada um, com ações personalizadas, com uma liderança bastante atenta a como reter esses profissionais. É bastante interessante, e aí eu tenho uma pergunta, queria te fazer uma pergunta que me chama muita atenção, até pela sua experiência de norte a sul do Brasil, olhando para o agro tem, em alguns momentos, eu imagino que posições de liderança para determinadas regiões seja aí um desafio, por conta dessa questão de mobilidade, família, se o profissional já tem família, ele não quer se mudar para uma região tão extrema. Existe a questão de acesso a uma escola, por exemplo, para os filhos, ou uma questão de saúde, que talvez não tenha ali um atendimento tão qualificado. Como que você enxerga
uma situação como essa e quais seriam as dicas que você poderia trazer para esse desenvolvimento? Afinal de contas, o agro é um segmento muito presente no Brasil. E, claro que com as suas características aí bastante regionais, mas eu entendo que é uma dificuldade bastante presente. Não, com certeza. É um desafio, né? Assim, para você arrumar algumas regiões. No entanto, são onde tem, né? Você fala, para Mato Grosso. São onde tem para oeste da Bahia, lá aquela Eduardo Magalhães, né? Ou mesmo para o Pará, Piauí. Hoje, o agro está em pleno crescimento, né? Então, assim, oportunidade de ganhar bem, tá? Para essas regiões, né? E só que é muito interessante, assim, é um movimento que essa questão também de escolha profissional, de valores, que às vezes você fala assim, vou treinar, vou investir numa pessoa e ela vai embora. E às vezes acontece mesmo, né? Nem sempre 100% das pessoas vão ficar com a gente. Sim. Mas acontece por quê? Porque também os nossos valores, nossas escolhas de carreira vão mudando. Então, assim, uma pessoa que é jovem, recém-formada, formou agora, né? Eu lembro, tem colegas meus, inclusive, né? Saíram da faculdade e foram, né? Vai para Mato Grosso, vai trabalhar multinacional. Hoje você tá no Mato Grosso, amanhã eles te mandam para Goiás, né? Outra hora você tá no Pará. Então, você tem... Nessa hora, você tá ali para aprender, né? Você tá trabalhando, você tá fazendo carreira, você vai, né, fazendo suas economias. Aí já começa a formar família, casa, tem filho, né? Aí já começa a vir outras escolhas, questão de saúde. Então, assim, tenho criança... Né? Às vezes a condição aqui para médico, para hospital, não é tão boa. Como é que eu vou morar aqui, né? Então, eu tenho, inclusive, um caso de um amigo meu que morava no oeste da Bahia e que depois ficou um bom tempo lá, fez carreira lá, mas chegou uma hora que... Ele falou que, inclusive, teve uma época que ele começou a ter dor e era de apendicite, saiu correndo lá em Barreiras, não tem leito, não tem como operar, com chance de morrer, né? Ele falou, como é que eu fico numa cidade dessa, às vezes com criança, né? Não dá. Sim, então, assim, chega uma hora que começa... os valores vão mudando, as escolhas, você vai ficando mais velho, né? Outras coisas vão aparecendo. Mas essas regiões, para quem é jovem, para a carreira, para quem está começando, para crescimento, assim, são gigantes. E outro lado, que daí as empresas têm que começar a olhar também, é para essa questão das motivações que a gente fala, né? Então, de entender que as pessoas foram para lá, muitas vezes deixaram as famílias e estão fazendo carreira lá. Qual o objetivo, qual a ambição, qual a expectativa delas, né? Às vezes, assim, já vi empresas que fazem... as pessoas boas, por exemplo, se tornam parte da sociedade, às vezes com uma cota menor, mas você tem várias estratégias que você pode adotar no aspecto de retenção para também ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, uma condição de vida melhor, né? Você começa... Eu acho que o grande lance que a gente tá falando aqui é de entender, você tem que estar sempre acompanhando as expectativas. O alimento expectativas, a ambição das pessoas, o objetivo, principalmente os bons, né? Onde ela quer chegar. Tenho chance de fazer isso dentro de casa? Não tenho. Então, saiba que pode correr o risco dela ir embora, né? Falo que às vezes o pessoal fala, é fazenda, eu não tenho... Diferente de uma multinacional, que às vezes consegue fazer um investimento, tem uma estrutura maior, fazer coisa diferente. Eu, como fazenda, não tenho. Mas às vezes não é coisa que eu falo, gente, é coisa simples, né? Às vezes não é questão de investir no próprio, de dar mais salário, de dar o treinamento. Vou contar um exemplo, a gente estava falando um pouco mais cedo da Laura, né, por exemplo, que é uma colega em comum que você conhece também. Às vezes é o reconhecimento que faz uma diferença enorme na vida da pessoa, né? Então, assim, ela tem uma propriedade, fica aqui em Batatais, uma cidade próxima, que ela faz lá a muda pré-brotada de cana, né? E tem a cachaça, a Sozé Cachaça, que é a primeira cachaça sustentável do mundo. E ela tem no corpo, né? Tipo, a maior parte do quadro de funcionários dela são mulheres. E nem é proposital, é porque, como ela lida com controle biológico, faz coisas lá que exigem muita mais delicadeza, mais atenção, as mulheres têm mais aderência, né? Então, e aí tem uma das mulheres, ela começou a colocar a estratégia de caixinha de sugestão. No começo não vinha sugestão de coisas de melhoria, sabe? E muitas vezes o pessoal ficava tímido, mas vinha uma sugestão muito nada a ver. E essa mulher, essa funcionária, uma vez, ela trabalha na parte de... Tem uma parte lá do processo da formação das mudas que já não fica mais, chama rustificação, não fica mais no coberto, né? E aí ela ficava no sol, trabalhando, na friagem, em pé o dia inteiro. E aí ela falou assim, por que a gente não... A sugestão que ela deu na caixinha foi de montar como se fosse uma cobertura móvel, né, pro lugar para ela poder ficar. Olha e que vai caminhando com ela para ela
não Sim, precisar não tomar ficar chuva, exposta serena, né? ali. Sol, né? E aí, tipo, a Laura fez um super reconhecimento. Não, que legal, vamos fazer. Inclusive, tinha um funcionário lá que manja dessa parte. Pegou, inclusive, material que tava parado lá, não sei se era lona, madeira, como que era. E montou uma barraquinha que foi super útil lá para usar para ela. Então, assim, e ela ficou super feliz de ter ganhado esse reconhecimento e valorização da ideia que ela deu, sabe? Sim, que ela foi ouvida ali. Que ela foi isso, sabe? Então, assim, às vezes eu tenho filho que mora na fazenda, né? Que tá lá, lá ela falou, ó, a gente já tem 3 gerações trabalhando com a gente. Então, às vezes é o filho que você vai ajudar a investir para fazer uma faculdade para ele, se é um funcionário muito bom, gera essa reciprocidade, né? Que aí Sem dúvida. cara, olha que legal, ele tá me ajudando a formar o meu filho. Então, a chance dessa pessoa querer ir embora é muito menor, né? Assim, ele olha pra gente como pessoa, como família. Ele não olha eu simplesmente como uma máquina para fazer um número e um resultado aqui, né? Sim. Ele não tá querendo me explorar só. Ele entende Sim. que eu sou um ser humano e tenho necessidade. Existe uma humanidade dentro dessa relação, né? Exato. Já vi também, assim, muitas vezes também muito comum nessas empresas e fazenda também, às vezes fazer assim, o grupo que faturou mais ou terminou a safra, vou levar os homens para fazer pescaria, que é uma coisa que eles gostam, né? E muitas vezes deixava, às vezes, as mulheres de lado. E essa fazenda do Mato Grosso do Sul que eu atendo, eles fizeram um dia uma dinâmica que eu achei super legal. Além, tipo, dava assim, fazer uma viagem diferente com as mulheres, mas no dia das mulheres, eles pegaram as esposas dos funcionários e a moça da cantina, a funcionária e tal, e fizeram lá o dia da beleza, sabe? Para elas fazerem unha, fazerem maquiagem, né? Tipo, se produzir, coisa que elas não fazem no dia a dia, né? E para elas, assim, nossa, elas se emocionaram, né? Então, às vezes são coisas simples que fazem uma diferença gigante na vida das pessoas ali, porque são seres humanos, né? Então, é o olhar no olho, é o reconhecer, é o valorizar. Às vezes não é coisa que custa caro, né? Isso que eu quero deixar de mensagem. Sim, assim. E muitas vezes a gente precisa sair do óbvio, né? E buscar soluções que, claro, olhando a questão de custo, mas buscar alternativas que atendam o público diretamente. E, ao mesmo tempo, entender a viabilidade disso. E para muitas desses momentos, a gente precisa sair da caixa, né? Porque nem sempre é o óbvio. Você falou, até me lembrei, quando você falou assim, é um lugar, uma localidade que é isolada, o pessoal que tá lá, mora na fazenda, às vezes mora lá na colônia, mora 10, 12, 15 famílias, ou às vezes até mais. Mas são pessoas, às vezes de final de semana eles estão lá, custa, sei lá, montar um parquinho para as crianças brincar, sabe? Montar algum... eu já vi, tem empresas, inclusive uma das que tá nas melhores empresas para se trabalhar em 2024, elas fazem ações assim, tem lá são muitas famílias que moram, né? E que trabalham assim. Daí tem um pessoal que gosta de andar de bicicleta e faz o sábado do pedal, vai todo mundo andar de bicicleta, sabe? Então, assim, você tem que pensar que a pessoa também precisa de um momento de diversão, ela precisa de um momento de lazer, não é só trabalho, né? Então, é olhar para o ser humano de forma integral mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda, porque é o que faz muitas vezes as pessoas quererem sair da fazenda ou de um lugar isolado para ir para a cidade, porque ela não tem acesso a essas coisas. Sim. Né? E acaba trazendo um isolamento ainda maior, né? Dependendo da região em que reside, dependendo do acesso que esse profissional tem. Então, acaba... E com ações, muitas vezes, não tão complexas, você consegue promover um engajamento ainda maior. Exato. Nossa, excelente. Adorei aí o nosso bate-papo. Muito obrigada. Queria saber se você tem mais alguma colocação, mais algum ponto que você gostaria de compartilhar. Não, eu gostaria de agradecer, né, o convite. Foi um bate-papo super gostoso, prazeroso. E fiquei muito honrada e feliz. E contem comigo. Acho que deixo, né, também depois contato no Instagram, é @juliatitoto. E foi um prazer, uma delícia, uma alegria participar. Agradeço pelo convite. Obrigada pela presença. É um prazer recebê-la. Foi um prazer aí a nossa conversa. E quero deixar aí para você que nos acompanhou. Até o próximo episódio. Em breve, o 20º episódio do Pode Emprego. Até mais!